Então, sem mais delongas, Daniel, fique à vontade, a palavra está com você, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Fórum, né, a campanha nacional pelo direito à educação. Agradecer também o Yuri, dizer que sempre é um prazer estar ao lado da Pilar. A gente já está há muitos anos um ao lado do outro, construindo juntos, né? A ideia de ninguém solta a mão de ninguém, para mim e para a Pilar, já é algo de mais de 10 anos, né? Mais de 10 já, mais de 10. Olha, acho que 12 anos já, Pilar. Então, a gente tem uma boa trajetória juntos. Bom, o Yuri traz um desafio que é um desafio bastante importante nesse momento, que a gente precisa, nesse cenário de ataque à educação, eu vou falar um pouco sobre por que a educação está sendo atacada. Eu acho que esse é o aspecto mais importante da gente tentar desvendar. É claro que essa é a minha visão, né? Várias outras visões podem ser construídas em relação a isso, mas eu vou dizer um pouco por que a educação está sendo atacada, por que a agenda da educação integral ela é tão essencial, e é dessa maneira que eu vou construir a minha fala, né? Bom, em primeiro lugar, por que a educação se tornou uma pauta relevante no Brasil, né? A gente precisa compreender que o Brasil é um país, e eu concordo, eu vou falar alguns autores que eu acho que são importantes, né, para a gente fazer a nossa análise. Eu concordo com o Francisco de Oliveira, que infelizmente faleceu, foi meu professor alguns dias atrás. Concordo com o Gessé Souza, não com as polêmicas do Gessé em relação a alguns autores, mas especialmente o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, mas em relação àquilo que eles tratam como sendo a característica fundamental da sociedade brasileira, que foi uma experiência que hoje o bolsonarismo tenta matizar, tenta amenizar, mas que certamente é um absurdo, que foi a experiência de escravidão. A escravidão no Brasil foi um dos processos escravagistas mais violentos do mundo. O Brasil foi o principal foco da recepção, né, de escravos via o tráfico negreiro. Eu tive muito recentemente em São Mateus, no Espírito Santo, que era o porto onde eram recebidos os escravos da Bahia, do Rio de Janeiro e do norte de São Paulo. E é uma cidade que ainda hoje é marcada por essa situação. Para vocês terem uma ideia, eu fui para lá para falar numa unidade da UFES, que foi expandida na época que a Pilar era secretária de Educação Básica, né, no governo Lula. Foi feita uma unidade da Universidade Federal do Espírito Santo em São Mateus, e no meio do debate, um menino que era de uma ala ultraconservadora da Igreja Católica dizia que ele era contra cotas, e um outro menino que era do mesmo grupo que ele acabou de romper naquele momento a relação ali, né, de participação dentro do movimento católico, porque ele disse que ele era cotista e que a avó dele ainda tinha vergonha de andar no centro de São Mateus, porque a avó dele já era muito velha, né? E ela tinha mais de 90 anos, e ela ainda era marcada por uma história de que em São Mateus os negros não poderiam andar dentro da cidade. E essa história ainda é uma história que traz chagas profundas dentro dela. Então, para ilustrar o que significa esse passado, que é a principal marca da nossa sociedade, e a polêmica do Gessé Souza, do Chico de Oliveira, do Florestante Fernandes, com outros autores, é que o problema nosso não é só que nós fomos um país de colonização ibérica. A colonização de exploração, ela não é uma matriz de um país colonizador. Quem conhece a Índia, foi colonização britânica, sabe que não existe nenhuma sociedade mais desenvolvida lá. O fato é que a questão fundamental do Brasil foi a experiência escravocrata que tornou esse país um país extremamente marcado pela desigualdade social e apaixonado pela desigualdade social. E essa realidade é uma realidade que ela é praticamente indelével. Tem um livro, para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema, tem um livro que ganhou o prêmio Ampox, que foi Ampox e a Associação de Pesquisa em Ciências Sociais, que é um livro que analisa a desigualdade do ponto de vista da concentração de renda nos ricos. E esse livro, que é um livro do Pedro Souza,
ele chega à conclusão que o Brasil é o país que é mais desigual, utilizando a metodologia do Piketty sobre a concentração de renda, né, do capitalismo do século XXI. O Brasil é o país mais desigual em termos de concentração de renda dos ricos e que em todos os períodos da história ocorreu concentração de renda para os mais ricos. E que essa é uma questão que a gente precisa resolver, e isso é fruto, né, a conclusão do livro é que isso é fruto do processo de escravidão. O que acontece nesse cenário? O que acontece é que a economia mundial, a sociedade, as lutas, elas vão reagindo a essa realidade. E na década de 30, quando a gente tem a passagem de uma sociedade que era agrária exportadora, esse é um dado que é fundamental para vocês terem uma ideia do que significava o poder do café. Até mais ou menos 1930, até 1925, o café era o produto mundial mais comercializado e o Brasil era praticamente o único produtor de café em escala. Estava mudando ali naquele momento. Era o produto de comércio mundial mais importante do mundo. Mais do que o petróleo. O petróleo passa o café a partir ali do final da década de 20, um pouco antes da Grande Depressão. E na realidade o que acontece? Que vem a Grande Depressão, a grande crise mundial. A Grande Depressão ela é um momento extremamente dramático da sociedade, né, quando o capitalismo vive sua primeira grande crise. E o Brasil ele tem que se industrializar. Ele tem que se industrializar por um motivo bastante simples. Se ele não se industrializasse, num processo de substituição das importações, vocês imaginam, um país que só tinha café, mas o café valia muito, e que era fortemente concentrador de renda por conta da experiência da escravidão, é um país que ele dependia da importação para poder viver, né, concretamente. E essa realidade é rompida a partir de 29, porque com a grande crise você precisa ter acesso aos produtos. A partir do momento que homens e mulheres começam a consumir algo, Ortega y Gasset vai dizer que o homem é o animal do supérfluo. Supérfluo, o que é supérfluo? Só que supérfluo não é negativo para Ortega y Gasset. Supérfluo é aquilo que a gente precisa para realizar a nossa vida, que vai além da sobrevivência. Concretamente, para sobreviver, a gente não precisa de um celular. Estruturalmente. Só que fica sem celular um dia para você ver o que acontece. Você fica desesperado. E, na realidade, o que acontece? A gente se torna uma sociedade totalmente alheia dos produtos e aí precisa começar a produzir, aí que se dá a grande industrialização, que já vinha avançando nessa cidade, que é a cidade de São Paulo, desde 1910. 1910 passa a ser... Em 1910 aconteceram duas coisas importantes na cidade de São Paulo. São Paulo passa a ser uma cidade fortemente industrial, e fruto disso é fundado o maior clube da história desse país, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas o fato é que o processo do capitalismo ele acaba exigindo que a sociedade brasileira se modernize. A sociedade brasileira ela vai se modernizar sempre de uma forma que é uma forma ambígua. O Brasil é um país que ele é extremamente moderno e ao mesmo tempo extremamente arcaico. E a nossa revolução burguesa, a nossa revolução industrial, que é a Revolução de 30, representada politicamente, junto, na minha opinião, com Luiz Inácio Lula da Silva e com Juscelino Kubitschek, o maior estadista, né, os três maiores estadistas da história do país, que é o Getúlio Vargas. Concretamente, na minha leitura, o Getúlio Vargas foi mais poderoso, né, foi um momento mais rico de criação, porque praticamente tudo foi fundado pelo Vargas, e na destruição não criadora do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro discurso do Fernando Henrique Cardoso, ele vai dizer, quando se torna presidente da República, que o que ele quer destruir é o Estado varguista. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é esse processo que a gente vive hoje. Mas o Vargas ele acaba fazendo uma série de processos políticos, até 54, que vão desde a construção do CNPq, que está sendo destruída agora, como a consolidação das leis trabalhistas, como o BNDES, e eu dei aqui 3 exemplos que o governo Temer e o bolsonarismo tentam destruir, e que o governo Fernando Henrique Cardoso não foi capaz de destruir. Mas, na realidade, naquele momento, o Brasil ele começava a participar do capitalismo mundial
não só como um país agrário e exportador, mas passava a se tornar um país industrial, com uma industrialização de mercado interno, ainda olhando para o mercado interno, mas uma industrialização que rapidamente se torna vigorosa. Não é à toa que uma série de reformadores educacionais da década de 20, e é importante dizer isso, porque as reformas educacionais da década de 20, o Sampaio Dória foi o reformador paulista, mas o principal reformador do mundo educacional brasileiro, que foi o Anísio Teixeira, na Bahia, também na década de 20, começa a fazer uma reforma da educação. Essas reformas educacionais, elas também preconizam, antecedem o processo de industrialização do Brasil. Ocorre que em 1932 surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e a pauta da educação integral ela passa a ser uma pauta nacional. E a educação integral entendida no conceito correto. Educação integral não é educação em tempo integral. Educação integral é uma educação que forma integralmente homens e mulheres, o que significa uma formação que reconhece a arte, uma formação que reconhece a cultura, uma formação que reconhece a ciência e tecnologia, uma formação que é orientada a projetos e a questão dos projetos ela é fundamental para um país que se industrializava, porque projeto significa resolução de problemas. Industrialização é a criação, fundamentalmente, é a criação de processos que resolvam problemas. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova busca criar um plano nacional de educação, é a primeira ideia de um plano nacional de educação e praticamente é o momento fundante do debate educacional brasileiro. Esse debate, aí agora eu vou dar um grande salto porque eu vou considerar que de 1930 a 1980, em 50 anos, o Brasil está vivendo essa saga pela industrialização. É triste dizer, porque é uma realidade concreta, né? Em todos os processos e todos os governos que o Brasil teve, salvo as reações ao Getúlio Vargas, mesmo no regime militar, ocorreu o aprofundamento da industrialização. Qual que é o aspecto dramático do Brasil? É a maldita lei de Delfim Neto, de que vai dizer que é preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir. Todo mundo acha que o Delfim Neto é fundador dessa ideia. Na verdade, o Delfim Neto ele é um leitor da realidade, porque uma péssima realidade, e ele torna isso uma política, o que isso sim é grave, né? Mas, na realidade, no Brasil, sempre o bolo cresceu e ele nunca foi dividido. O bolo passa a parar de crescer a partir de 2014, mais ou menos. Se a gente for analisar nesse momento histórico mais próximo. Na década de 80 também, mas agora ele passa a parar de crescer mais recentemente. O que acontece é que o Brasil entra na década de 80 com uma enorme capacidade industrial, mas numa crise absoluta da dívida externa. Vocês vão lembrar do Lula na eleição de 89, já no final da década, ele defendendo a moratória da dívida externa e praticamente sendo execrado. Isso, concretamente, até explica o apoio que a mídia dá ao Fernando Collor de Mello, que resulta na vitória do Collor, porque o Lula vinha crescendo assustadoramente. Eu era moleque, eu tinha 13 anos, mas não, tinha 11 anos, mas eu tinha praticamente certeza que o Lula ia ganhar naquele. Era uma certeza, uma certeza emocionada e esperançosa, né? A ideia de que a esperança ia vencer o medo era uma ideia muito forte na política brasileira. E a gente foi para a rua e achava que eu fazia boca de urna no bairro onde eu morava, né? ali no Jaraguá, e a gente achava que fazia boca de urna. Naquela época a boca de urna era militante. A Malu, que trabalha comigo, participou da construção do Partido dos Trabalhadores, a Pilar também. E a gente acreditava que ali assim, estava se criando uma nova história. Erundina tinha vencido a eleição aqui em São Paulo e a gente achava que era o Brasil estava num caminho inexorável de mudança social. O que acontece, e esse é o aspecto dramático, é que nesse país em que o arcaico convive com o moderno, as crises econômicas travam os processos políticos. A Constituição de 88 ela surge como um processo político extremamente avançado em um contexto em que a economia estava em forte decréscimo. A economia, enquanto a Constituição estabelecia um estado de bem-estar social, ainda que raquítico, frágil, a economia ela estava
no sentido inverso. Não existia possibilidade de cumprir com tudo aquilo que estava posto na Constituição. O governo Collor é um governo de passagem, e o governo Collor ele teve uma capacidade destruidora da indústria nacional, e ali que começa a destruição da indústria nacional, tão grande quanto o governo Bolsonaro está tendo agora de destruir os últimos bastiões, os últimos pontos de defesa da nossa economia. O governo Collor ele retira toda a proteção à indústria. Eu estou lendo um livro de um coreano que vai explicar o porquê que os países conseguem enriquecer. E ele pega um trecho do Adam Smith, que o Adam Smith vai dizer que os Estados Unidos não deveria se industrializar, que era uma sociedade com clara capacidade agroexportadora e que deveria se dedicar à exportação de alimentos, porque o mundo passava fome. Os argumentos do Adam Smith não são distantes do que a gente ouve hoje. O Adam Smith, que como ele gostava de dizer, era britânico, escocês e não inglês. As pessoas dizem que ele é inglês, né? O fato é que o Collor abarca essa ideia, e aí vai dizer que os carros brasileiros são carroças, que a indústria nacional ela é uma indústria antiquada, que a proteção da informática é negativa. Ele acaba com todas as proteções, faz algo que, como diz os socialistas, que alguns dizem que são socialistas reais, Fidel Castro e um reformador do socialismo que foi o Gorbachev, algo que nenhuma revolução socialista fez na história, que foi sequestrar a poupança dos cidadãos brasileiros para poder dar conta do pagamento da dívida, estimular o processo de industrialização. E o resultado é que é um governo destruidor que depois ele entra numa segunda etapa, que é a etapa do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai dizer que quer destruir o Estado varguista, e concretamente Fernando Henrique Cardoso começa uma realidade que é uma realidade de que o capitalismo no Brasil ele deixa de ser industrial, passa a ser um capitalismo orientado ao mercado financeiro, que é o que a gente vive hoje, e mais do que orientado ao mercado financeiro, um capitalismo agroexportador, com um problema muito estrutural, que ele privatiza as empresas públicas brasileiras que mais geravam arrecadação para o Estado, especialmente a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, que ainda é uma gestão mista. O resultado desse processo para a educação é que a emergência da educação como pauta pública, ela fica deslocada de uma necessidade que na economia a gente chama de uma necessidade funcional. Qual que é a necessidade funcional da educação? Que nunca foi negada nem nos pioneiros da educação nova. A educação ela tem que formar a sociedade para que a sociedade tenha capacidade, por meio da ciência e tecnologia, a sociedade tem a capacidade de se desenvolver. O que significa se desenvolver? Criar produtos, criar processos, dar conta da construção social. Qual é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que é uma visão que ela praticamente liquida o direito à educação. O direito à educação, e essa que é o que eu diria que é o grande dilema dos educadores. Um bom educador no Brasil é fácil, até porque ele tem bons textos nacionais, ele não precisa ir buscar fora. Um bom educador que lê o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que lê Anísio Teixeira, que lê Paulo Freire, que lê Celso Beisíguel, que lê Marília Espósito, que lê Cecília Meirelles, né, nos poucos textos que ela produziu sobre educação, mas todos eles bastante ricos, ele sabe que o direito à educação ele não vive em função da economia. O resultado econômico do direito à educação é um resultado esperado, mas ele não pode ser o que conduz a política educacional. Porque se ele for o que conduz a política educacional, tudo aquilo que a gente viu hoje de manhã não acontece. Porque as crianças elas não têm que fazer poesia, os jovens e os adolescentes não têm que fazer poesia. O que eles precisam concretamente ter capacidade é de saber o básico em português e matemática para conseguir responder uma prova e dar conta do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho, numa inserção em que para a periferia, isso que representa a reforma do ensino médio do Michel Temer,
para a periferia vai ficar a formação suficiente para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho aqui no Brasil está sendo totalmente desregulamentado. E para a classe média e para a elite, porque na verdade o que a gente chama de classe média sempre foi elite, porque a elite no Brasil, quem ganha mais de R$5.000 de renda per capita, elite classe A, não é elite classe B, elite classe A. Então o que a gente chama de classe média, na verdade, como a concentração de renda nos super ricos é muito avassaladora no Brasil, elite a partir de R$5.000, mas vão ter aqueles que vão ganhar, as 20 mil famílias que vão ganhar acima de 150 mil de renda mensal, né? Vão ter acesso a uma renda nessa ordem. E a gente vai ter aqueles... Oi? 150 mil. E a gente vai ter aqueles que vão ganhar acima de 1 milhão de renda mensal, né? Então, só para a gente ter uma noção do que esse conceito de classe média é um conceito muito parcial no Brasil. E para nós aqui de São Paulo é mais difícil ainda, porque essa é a cidade da classe média elitizada, né? É a cidade da classe média que tem acesso à receita. E vocês vão dizer, nossa, mas muitos professores, mesmo com péssima remuneração dos professores, atingem esse valor. Muitos professores compõem o que seria essa classe A expandida no Brasil, sim, né? O que não significa que esse salário seja bom e que dê conta das necessidades de vida. Eu só estou dando uma amostra do quanto esse país é desigual. A realidade é que a educação ela precisa ser um processo concreto, né? Se vocês forem pegar qualquer grande pedagogo, vai chegar a essa formulação. Educação é apropriação de cultura. Cultura é entendida como tudo aquilo que o homem produz, ciência, tecnologia, artes, valores. Os valores, né, são um elemento cultural. A minha briga com as habilidades socioemocionais é que as habilidades socioemocionais elas tentam determinar de uma forma econométrica aquilo que a gente sempre fez, que foi uma educação para valores. Só que na fórmula econométrica das habilidades socioemocionais, o que se espera é que as crianças, adolescentes e jovens respondam num determinado esquema às expectativas dos professores. O ápice disso é o que acontece na primeira infância, quando a gente vai analisar. Eu fui para Harvard a convite de uma fundação, depois eu e a Pilar, a gente fez parte do conselho dessa fundação, a gente só brigava com a fundação, acabou esse conselho. Mas a realidade é que lá em Harvard eles vão determinar que na primeira infância é preciso desenvolver as funções executivas das crianças. Não existe nada mais anti-infância do que função executiva. E o que são as funções executivas? As funções executivas é a capacidade da criança de responder às necessidades dos adultos, que se resume numa frase que quem é professor vai saber que em todas as discussões entre professores, nas horas de trabalho pedagógico, essa frase ela é praticamente paradigmática. É preciso que as crianças sejam disciplinadas. Eu não estou dizendo que criança, adolescente e jovem não tem que ter disciplina. A disciplina é um aspecto importante da vida. Disciplina, na verdade, é a capacidade de você governar a sua própria vida. O problema é quando a disciplina não está pautada no indivíduo e está pautada na necessidade do outro. E isso explica porque no Brasil está se desenvolvendo tão fortemente aquilo que a gente chama de escola militarizada, que são as escolas que começam a ser controladas pelos militares, que vão entender que um professor é pior educador do que um policial militar. Ou seja, em última análise, eles não querem educar as nossas crianças, adolescentes e jovens, o que eles querem é disciplinar num processo autoritário crianças, adolescentes e jovens. Bom, resultado disso. O resultado é que existe um conflito entre a educação e os verdadeiros educadores contra a demanda econômica da educação. Ou seja, quando a educação se torna um processo funcional na economia. A questão concreta é que esse conflito era menor até a década de 80. Por quê? Porque o Brasil era um país que se industrializava. Então, mesmo no acordo MEC-USAID, mesmo na tentativa de fazer com que se formassem trabalhadores, a briga que a sociedade tinha, os educadores tinham com o telecurso segundo grau,
os processos de Mobral, que eram de educação de jovens e adultos, que não trabalhavam na metodologia do Paulo Freire, a tal ponto que a própria Fundação Roberto Marinho se apropria da metodologia Paulo Freire e faz o telecurso muito melhor do que ele era antes, porque é uma tecnologia pedagógica, é um conhecimento pedagógico que acaba sendo incorporado, pode ter críticas, tem várias dissertações e teses de mestrado que vão criticar, mas a realidade é que até a década de 80 o Brasil era um país que olhava para frente. Ele tinha a expectativa de ser um país que conseguisse encontrar, mesmo numa relação dependente com o capitalismo mundial ou periférica, a capacidade de encontrar a possibilidade de ser um país que alcançaria um lugar ao sol, o que é extremamente natural para um país que tem os maiores recursos naturais do mundo. Agora, inclusive, recentemente descobre petróleo. Há quem diga que esse foi o problema do Brasil. Se a gente não tivesse descoberto petróleo, a gente não estaria tanto no foco das guerras energéticas, né? A guerra na Síria, o conflito na Venezuela e outros processos. Mas a realidade é que, a partir da década de 80, com a retração da indústria, com o conflito entre uma carta constitucional que é pró-direito e uma economia que, segundo o Delfim Neto, voltando a ele em 1994, a Constituição não cabe no PIB. E aí o Fernando Henrique Cardoso faz uma série de medidas contra o direito à educação, como o Fundo Social de Emergência, que de social não tinha nada, que depois se torna a desvinculação das receitas da União, que é tirar recursos da educação e da saúde. Então, um país que vivia nesse conflito, a própria educação, ela passa a ser pouco funcional. E aí entra esse conflito, que é o conflito que a gente vive hoje, e que esse conflito hoje, e esse ponto eu abordo no artigo do livro Educação contra a Barbárie, que é um conflito que está sintetizado numa falsa oposição, mas que ela virou uma oposição discursiva, que é do direito à educação contra o direito à aprendizagem. E a nossa agenda é o direito à educação. Rapidamente, depois eu vou colocar isso. Não são todos aqueles que reivindicam o direito à aprendizagem que estão nessa oposição. Mas essa oposição ela passa a ser cada vez mais uma oposição sistêmica, que a gente precisa compreender o que está acontecendo. Bom, o que acontece? Como o mundo é dinâmico, a realidade é que, a partir de 2013, por habilidade e compromisso, um compromisso que não se realizou na sua totalidade. Quem participou do processo de eleição do Lula ficou, no nosso campo, ficou claramente decepcionado quando ele solta a carta aos brasileiros, que é quando o Lula ele vai dizer que ele não vai atacar o mercado financeiro, que era o compromisso que já vinha sendo construído desde o Fernando Collor de Mello. A realidade é que o capitalismo no mundo muda a partir da década de 70, o Brasil consegue chegar até a década de 80, emergem os governos neoliberais, Thatcher e Reagan, que vão reduzir o processo de produção industrial, e começa a acontecer algo na história da humanidade que daqui a 20 anos a gente vai analisar com mais propriedade, daqui a 100 anos, caso a gente sobreviva até lá, isso vai ser analisado com mais propriedade ainda, é que começa a se desenvolver uma planta industrial de manufaturas no leste asiático, e emerge aquele que o Napoleão dizia que era o gigante adormecido, o verdadeiro gigante adormecido, não das manifestações de junho, mas o verdadeiro, e eu sou um crítico compreensivo das manifestações de junho, só para dizer que eu não acho que ali é o começo do mal. Mas elas são mais efeito do que causa, na minha opinião. Mas o fato é que o gigante adormecido asiático emerge, e o Napoleão dizia que era melhor deixar a Índia em paz, porque quando ela acordasse o mundo iria estremecer. E o fato é que a China passa a conseguir acumular muito capital na manufatura, passa a ser a grande Manchester do século XXI, do século XX, século XXI, e ela começa a ficar voraz na necessidade de produtos, e o governo Lula, que é um governo que busca um novo desenvolvimentismo, um social desenvolvimentismo. Essas são as duas linhas econômicas que disputam no governo. Eu não vou abordar muito isso, mas são duas linhas que disputam o governo.
O novo desenvolvimentismo liderado pelo Bresser Pereira, que é um ex-tucano, né? E o social-desenvolvimentismo liderado pela Dilma Rousseff, Luciano Coutinho e Guido Mantega. O Luciano Coutinho me apoiou na campanha ao Senado. Só para dizer para vocês, né, para que ninguém se surpreenda, eu acredito mais nessa perspectiva do social-desenvolvimentismo. Mas, basicamente, o que acontece? Existe um ciclo de uma demanda chinesa para o crescimento chinês e o Brasil mergulha nesse ciclo com muita habilidade do Lula, que vai tentar, ainda de forma dependente e marginal, ao modelo chinês, conseguir acumulação de capital para começar a desenvolver uma reindustrialização brasileira que é parcial. E o Lula é muito parecido com o Vargas. O Vargas ele fez tudo o que fez meio no calor da hora. Ele foi criando instituições. O Lula, por exemplo, criou uma instituição perigosíssima para ele próprio, né? Que foi a independência do Ministério Público e a independência do sistema judiciário. As indicações do Lula para o STF foram todas extremamente pautadas numa decisão meritocrática. O que, uma vez eu tive em contato com o Evo Morales falou para mim que foi o maior erro. A inteligência boliviana e venezuelana considerava que ali tinha sido o erro fundamental do lulismo, né? O fato é que a gente começa a ter uma economia, que é uma economia que cresce, e a gente tem a melhor gestão, que eu tenho críticas à educação básica, como todo mundo sabe, ao Plano de Desenvolvimento da Educação, antes da chegada da Pilar, em 2007, a gestão Haddad no Ministério da Educação, mas que depois a rota foi sendo corrigida, na minha opinião, não suficientemente, né, porque era preciso muito mais tempo, né, de governo para poder corrigir a rota. Era preciso que a gestão Dilma I seguisse a correção de rota e depois a Dilma II ainda desse sequência para restabelecer uma política de educação. Basicamente, a correção de rota, eu já falei isso para a Pilar, foi liderada pela Pilar. Mas, na realidade, o Brasil passa a ser, numa necessidade de reindustrialização, ele passa a ser um país que começa a investir, não na medida do necessário, mas de forma inédita em relação à história e em educação. E aí se dá a grande expansão das universidades e se dá a maior transferência de recursos para a educação, o fim da desvinculação das receitas da União para a educação, e quando a Pilar chega, um trabalho focalizado em conseguir retirar dos municípios com maior dificuldade educacional o atraso, né, com forte assessoria técnica e financeira, basicamente naquilo que eu considero que foi a maior política do governo Lula em educação básica, que era o GT das grandes cidades. Não é o IDEB é só um indicador, não é política. Indicador não é política educacional. Essa é a minha briga estrutural com o Fernando Haddad, em termos de pensamento pedagógico. A gente está conseguindo se aproximar. Ontem, inclusive, por conta da perseguição que ele está sofrendo, a gente trocou mensagem, né? A gente começa a ter uma compreensão que é uma compreensão mais próxima. Mas a grande questão, e essa é a grande política educacional brasileira da história, em termos de ação de governo, foi a expansão das universidades. Eu gostaria que tivesse sido educação integral, avançou muito com Mais Educação. É um avanço parcial, porque o Mais Educação é uma política que precisava entrar numa segunda fase, porque pautou a educação integral, mas ela precisava entrar numa segunda fase, que era uma fase de projeto pedagógico mais orgânico em relação à educação integral. O Mais Educação foi fundamental, mas em muitas escolas o oficineiro ainda era o melhor para os alunos, mas ainda conflitava com a política pedagógica. Para quem viaja o Brasil e conheceu o Mais Educação de perto, o resultado, esse era um ponto que era um ponto nevrálgico. E a Jaqueline Moll, com quem eu também discutia muito naquela época, e hoje a gente tem uma concordância enorme, a Jaqueline, ela fala, de fato, a gente precisava entrar numa segunda fase. O que acontece é que ser governo, eu nunca fui governo, tive propostas, mas nunca me deram as condições para que eu pudesse, de fato, assumir uma gestão municipal e mais recentemente, uma proposta de uma gestão estadual. Mas a realidade é que ser governo é muito difícil, ainda mais um governo que é um governo que está seguindo à risca, naquele momento, a ideia de que o Brasil era um país de todos.
O governo Lula foi um país de todos, para os mais pobres, para a elite, um pouco menos para a classe média, essa classe média expandida, mas foi um país de todos. Existia uma ideia no Brasil de que a gente estava começando a construir uma nova história e que o Brasil tinha um caminho inexorável para o desenvolvimento. O Brasil é um exemplo para o mundo. O que acontece é que, para isso acontecer, a gente precisava retomar a industrialização. A industrialização ela foi freada a partir de 2013, num erro da presidenta Dilma, que assume a pauta da Fiesp, e, na sequência, a Fiesp trai, porque a Dilma cometeu um erro estratégico, que hoje o Luciano Coutinho e ela reconhecem, que a Dilma acreditava que o industrial brasileiro não era o especulador brasileiro. E o industrial brasileiro é exatamente o especulador também. O capitalista ele não fica pensando, eu vou investir na indústria e vou abrir mão do mercado financeiro. Só para dar um exemplo para vocês de uma pessoa que é extremamente influente na pauta da educação. Jorge Paulo Lemann, ele se tornou o maior cervejeiro do mundo e um dos maiores ícones da indústria alimentícia, porque cerveja é alimento, há quem discorde, mas lá em Angola eles falam que a cerveja é o pão líquido, né? A cerveja, inclusive, é mais barata do que a água em Angola, o que é extremamente dramático. Mas o Jorge Paulo Lemann, que é o maior cervejeiro brasileiro, o acúmulo de capital dele se dá no mercado financeiro. E vocês acham que ele abdicou das posições dele no mercado financeiro para produzir cerveja? Obviamente que não. É que o Jorge Paulo Lemann sabe que o que gera de fato valor é indústria, não é mercado financeiro. O que gera riqueza é indústria, porque o mercado financeiro é um capital falso. Ele é um capital especulativo. Ele só não é falso, como o Keynes ensinou, quando ele é usado para reinvestir na indústria. E a realidade é que a Dilma faz essa aposta, como vocês sabem, pela profusão de patos nas ruas. A Fiesp traz essa aposta. Quem pagou o pato foi a sociedade brasileira. E, na realidade, a gente começa a ter a desconstrução da tentativa de reindustrialização do Brasil, que era liderada pelo BNDES, criado pelo Vargas, na forma do BNDE. E aí a gente começa a viver um processo dramático de destruição do pouco que tinha sido construído após a destruição não criadora do Fernando Henrique Cardoso. Já vou concluir. O resultado disso é que, e aí isso vai explicar dois governos que são dramáticos para a história recente do país. A Dilma acaba perdendo a eleição presidencial. A Dilma ela faz, diferente do Lula, até porque a Dilma não tem a capacidade política do Lula. Isso não é um demérito para a Dilma. O Lula é uma espécie de Pelé da política brasileira, assim, é um fenômeno incomparável. Você pode ter o Messi, você pode ter o Maradona, mas você só vai ter um cara que foi campeão do mundo com 17 anos. Ele se chama Edson Arantes do Nascimento. E depois ainda conseguiu ter outros 2 títulos e fez com que um time periférico de São Paulo se tornasse o maior time do mundo por muito tempo, que foi o Santos Futebol Clube. O Lula é mais ou menos isso. Pela primeira vez na história, um presidente americano vai dizer, isso é simbólico, mas a simbologia é importante na política, vai dizer, Barack Obama, que o Lula é o cara. Eu até me senti mais próximo do Lula nesse momento, né? Mas o fato é que... Eu nunca tinha pensado nisso. O fato é que a realidade é que esse homem público brasileiro, ele consegue se consolidar como uma grande liderança mundial, ele consegue alçar o Brasil a esse patamar, mas ele não faz as reformas antiliberalizantes da Dilma, de recriação, porque não era uma tarefa, inclusive, dele. E eu tenho dificuldade em acreditar que o Lula iria fazer essa tarefa, porque isso iria contra uma série de interesses. E o Lula é muito mais um equilibrista com um sentido de mudança, do que um homem arrojado, como a Dilma era uma pessoa arrojada, com muitos erros. A Dilma é muito mais brisolista do que petista, sem o carisma do Brizola. E a Dilma, concretamente, gente, se a gente for analisar friamente, aqui não é uma crítica, é um fato. Quantos votos da Dilma são da Dilma? Pouquíssimos. Né? Os chamados postes que o Lula cria, e eu acho que essa é uma designação que não é justa, mas as indicações do Lula, elas são indicações que
elas carecem de força política, porque a força política permanece sendo do presidente, que mesmo preso ainda é o maior político do Brasil. E aí o que acontece? A Dilma, a tentativa antiliberalizante da Dilma não tem força. O André Singer vai dizer que ela cutuca as onças com varas curtas, né? Que é o mercado financeiro, com bases curtas exatamente, e com varas também. A Dilma ela acaba fazendo um governo que para a área educacional é um governo fraco, de desconstrução, porque a educação deixa de ser parte do processo de desenvolvimento do país, né? A educação ela passa a ser simplesmente uma estratégia eleitoral, fortemente, Pronatec, ProUni, FIES. É claro que é importantíssimo ter mais gente nas universidades, mas não tem nenhum projeto ali que orienta esses programas. E o resultado que é mais educação, no sentido de mais vagas, mas não tem uma preocupação de construção de qualidade, como tinha com a expansão das universidades públicas federais. Vem o governo Michel Temer, e o governo Michel Temer ele ataca a educação com um ataque que é o mais mortal de todos, que foi a Emenda Constitucional 95 de 2016. A reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista ela tem uma função sistêmica econômica, que é o fato de que você desregulamenta o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho brasileiro ele passa a entrar naquilo que acontece com os países subdesenvolvidos. Subdesenvolvimento não é uma etapa do capitalismo. É uma característica de um capitalismo na periferia, que é um capitalismo que não se realiza. Nós que somos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente vai caber a nós um setor de serviços desregulamentado. A uberização ela vai ser a regra, não a exceção. E cada dia mais ela é a regra. O que é a uberização? A tua relação de trabalho é mediada por um aplicativo. Ela não é mediada por uma lei. E por uma relação com uma empresa que está sendo chamada a assumir a responsabilidade quando acontece um caso de violência dentro de um Uber, ou qualquer tipo de violência, ou quando acontece uma crise em termos de trabalho, mas é uma relação desregulamentada, né? Como dizia o Chico de Oliveira, é muito difícil lutar contra o estado de bem-estar social, porque ele até paga férias. A gente não vai ter mais férias pagas no mercado de trabalho amplo. Ou seja, ser servidor público vai voltar a ser no Brasil uma vantagem comparativa. O professor nunca ganhou bem, mas por muito tempo no passado, antes do regime militar, era bom porque você tinha mais direitos trabalhistas. Vai voltar a ser isso. Você vai ter uma renda baixa, mas com direitos. Alguns direitos. Bom, a realidade é que a reforma trabalhista ela compreende isso, e a reforma do ensino médio é a política educacional que cabe sob a Emenda Constitucional 95, que determinou que por 20 anos não vai ter um centavo novo para educação, saúde e assistência social do governo da União, que é o governo que arrecada, o governo poderoso. Nesse sentido, qual que é a esperança que cabe a nós, considerando que o governo Bolsonaro, assim que assume, ele vai destruindo aquilo que existe de referências fundamentais construídas a partir do varguismo. Então, o que eu estou dizendo é que, fora o governo Lula e o governo Dilma, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Collor de Mello, o governo Itamar foi de transição, não vou considerar aqui. Mas governo Temer foram todos governos que tentam destruir o Estado varguista e a capacidade de planejamento do Estado acumulada a partir do Juscelino Kubitschek e, pasmem, aprofundada pelo regime militar, que, em termos econômicos, ele foi ousado, mas ele foi cruel, porque no Brasil o moderno convive com o arcaico e o regime militar ele serviu concretamente para os mais ricos para concentrarem ainda mais renda. O livro mais clássico é São Paulo, Crescimento e Pobreza, do Vinícius Brant e do Lúcio Kovarik, que mostram esse processo. O que acontece com a educação? A educação ela passa a ser um problema para o Estado. Ela já não é mais uma solução para o Estado. Eu escrevi que o governo Bolsonaro, o governo Temer era um governo ultraliberal em aliança com os ultra-reacionários, nesse artigo. Eu já mudei essa minha ideia, e o governo Bolsonaro é um governo ultra-reacionário em aliança com os ultraliberais. Uns atacam as liberdades, o ultra-reacionarismo ataca os direitos civis e políticos, fazendo com que só seja aceitável
um cristianismo fundamentalista, que nem os verdadeiros cristãos acreditam, porque esse cristianismo é contra os preceitos de Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, por exemplo, é contrário, né? O bolsonarismo é contrário a esse preceito. Cristo é o líder religioso judeu que vai buscar universalizar a pregação. Ele fala para os gentios. E o Bolsonaro, nós somos os gentios, ele não quer saber da gente, né? Na visão do Bolsonaro. A gente na verdade, ele trata os gentios como fariseus, né? O resultado é que eu achava que existia duas forças na sociedade brasileira, o ultra-reacionarismo e o ultraliberalismo. O ultraliberalismo é a destruição dos direitos sociais, do desenvolvimento econômico, que é a liderança do Michel Temer, uma ponte para o futuro, que na verdade é uma corrida para o precipício que ele coloca no Brasil. O problema é que essa questão é sistêmica. O ultra-reacionarismo é sistêmico ao ultraliberalismo, a tal ponto que o ultra-reacionarismo é a violência que é necessária, ele é funcional para que o ultraliberalismo se estabeleça. Então está sendo destruído o CNPq, estão sendo destruídas as universidades públicas federais com o Futurice, e mais do que isso, educação básica vai passar a ser um problema de novo de estados e municípios. Não vai ter mais a participação da União, que nunca foi suficiente, e que o processo de retomada desse problema pela União, retomada não, de tomada inédita desse problema pela União, que foi a segunda fase da gestão Haddad, que foi protagonizada pela Pilar, ela passa a ser completamente escanteada, com mais educação e várias outras. Eu não estou dizendo que era ótimo, mas foi a melhor coisa que nós desenvolvemos e que era promissor, era uma semente que estava sendo plantada. Bom, para finalizar, o que acontece agora com a educação? A educação está sendo atacada porque já não existe a preocupação de educar os estudantes. O Escola Sem Partido é uma estratégia de destruição da educação. Eu acho que para quem é professor isso fica claro. Porque quando você empodera os alunos para questionar os professores, além de você desconstruir a autoridade do professor, que ela é necessária, a autoridade não é autoritarismo. A autoridade do professor na sala de aula, que é uma autoridade inclusive pedagógica, né, dada pela responsabilidade do ensino, quando você trabalha nessa vertente, você está destruindo o espaço escolar, você está enfraquecendo o espaço escolar. E o grande objetivo do Escola Sem Partido, que não é uma cortina de fumaça, porque eu nunca vi uma cortina de fumaça que junta tantos militantes, é uma estratégia de dominação política. O objetivo dele é fortalecer o processo de enfraquecimento da escola pública, a tal ponto que voltou a perspectiva do voucher, voltou uma série de perspectivas privatizantes que estavam adormecidas no Brasil. O fato é que dentro desse jogo, para dar um elemento de esperança, a forma da gente mudar, e não é uma forma que é fácil, é uma forma quase gramsciana, e eu diria mais do que gramsciana, é freiriana, e mais do que freiriana, ou tanto quanto freiriana é anisiana, é a defesa do direito à educação. É a defesa do direito à educação em que perspectiva? Na perspectiva de que, se a gente tiver a capacidade de realizar o direito à educação, e só existe direito à educação se a educação for inclusiva, assim, radicalmente inclusiva, e se ela for radicalmente integral, mesmo que seja num período de 5 ou 4 horas, mas ela precisa ser integral, se a gente conseguir dar conta dessa tarefa, de fazer com que os nossos estudantes se apropriem de cultura, eles vão ter a capacidade de fazer com que o Brasil volte a pensar em voos maiores do que ser simplesmente um país explorado pelo capital financeiro, agroexportador, que vai desmatar a Amazônia, porque a única capacidade de desenvolvimento econômico brasileiro é agroexportador, então você tem que aumentar a fronteira agrícola, o que é dramático para o mundo, é dramático para o próprio país. Um país que não pensa em ciência e tecnologia, um país que não quer perseguir o desenvolvimento da sociedade, e que o direito à educação é o caminho para que isso se realize. Qual que é a minha disputa com o direito à aprendizagem? Que o direito à aprendizagem, concretamente, ele está pautado nos discursos majoritários da defesa do direito à aprendizagem,
numa ideia de que o trabalho do professor ele pode ser ou minimizado, ou controlado, ou substituído. Concretamente, embora a Base Nacional Comum Curricular não diga isso, ela potencializa esse processo. E o direito à educação ele só existe dentro daquilo que o Paulo Freire, mas mais do que ele, o Erasmo de Roterdã, para ir bem lá para trás, dizia que o direito à educação ele precisa do ensino para a realização da aprendizagem. A aprendizagem é o nosso objetivo, mas a aprendizagem ela não se dá por geração espontânea, ela precisa do professor. Então, contra a barbárie que está se apresentando, contra o totalitarismo ultraliberal que está se apresentando, que precisa de todo esse movimento violento do bolsonarismo, eu vou dizer mais para vocês, quando o Bolsonaro completar a tarefa, ele já está completando a tarefa dele, ele deixa de ser sistêmico, ele cai. O que vem para frente não é bom. É João Dória, sinceramente, eu não vou ter comedimento de dizer aqui. É João Dória, são as bancadas ultraliberais da Fundação Lehman, são as bancadas ultraliberais da RAPS. É tão sistêmico esse processo que a Lehman agora está se articulando com o MBL, com o Livres, tentando criar uma articulação ultraliberal. Concretamente, esse não é o caminho de industrialização complexa. Quem quiser ver o que é industrialização complexa, entra num blog de um cara, um economista liberal, mas bom, porque existe, que se chama Paulo Gala. Vocês vão ver ali qual é o caminho que o Brasil precisa trilhar. É o caminho da complexidade. E para que essa complexidade se realize, é preciso da educação integral. Então, o que eu quero concluir minha fala é que lutar pelo direito à educação não é uma atitude de resistência. Eu adoro resistir. O La Casa de Papel está provando para a gente que a resistência é extremamente carismática. Todo mundo quer um mártir. Os mártires são essenciais para a vida. O problema é que mártir não constrói futuro. O mártir é fundamental para o presente, para um legado de coragem. Mas a gente tem 200 milhões de habitantes. A gente tem um país extremamente desigual, mas com enormes recursos naturais. A gente tem uma potencialidade imensa e tarefas gigantes para lidar, e a gente não pode abdicar dessas tarefas em nome de permanecer na resistência. É preciso resistir, mas é preciso propor. E a proposta mais radical que existe hoje é a defesa do direito à educação e a luta pela ciência e tecnologia, pela pesquisa e pelo desenvolvimento. Essa é a tarefa da educação integral. E não existe nada mais pedagógico, aliás, eminentemente, o conceito de educação pleno se afirma nesse pilar, que é o direito à educação compreendido como uma educação que seja de fato inclusiva, radicalmente inclusiva e que seja radicalmente integral. A melhor aula que a gente teve foi na manhã de hoje, com os estudantes. Esse tem que ser o caminho que a gente precisa construir para mudar de fato esse país de uma forma que esse país nunca foi mudado na história, reconhecendo todos os processos profícuos que mostram que a gente tem chance, que foi o varguismo, o governo Kubitschek, o governo Lula, o governo Dilma, mostra que a gente tem chance. Só que a gente precisa ter bases mais longas, aquelas que faltaram para Dilma. E essas bases vão ser construídas em cada escola por meio da expressão do direito à educação, que não se reduz ao direito à aprendizagem. Muito obrigado, peço desculpas que eu estou saindo de uma pneumonia, ainda tenho uma agenda no Rio Grande do Sul hoje, que hoje eu estou voltando, e aí eu vou ter que daqui a pouco sair, talvez eu não consiga ouvir a fala da Pilar, mas dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, acreditem no trabalho de vocês, e eu sei que é difícil ser professor, que é tirar leite de pedra, mas tenham dimensão da tarefa histórica que se coloca para vocês, que é uma tarefa que só vocês vão poder enfrentar no dia a dia das nossas redes públicas municipais, especialmente da rede municipal dessa bela cidade que é a capital mundial do Corinthians. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Daniel, o Fórum agradece a sua participação. Eu queria saber se você tem um tempinho só, porque eu imagino que tenham perguntas na plateia que queiram falar. Eu pensei, eu não sei o que acho que 3 perguntas, pode ser? E aí eles fazem a pergunta e você... Pode ser? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma fala que queira se colocar? Não? Águida? Maurício e Jamir. Então, eu até tinha, mas eu vou abrir mão, vou deixar os colegas falarem. Vocês podem ficar aqui para fazer a fala? 2 minutos é razoável?
É razoável? Então, é razoável. Então, 2 minutos, pode ser? Maurício? Rapidinho. Pode Daniel, primeiro te agradecer que a gente sabe, a gente fez o convite para o Daniel, acho que, não sei se foi dezembro ou janeiro, ele até deu risada quando eu mandei a mensagem, ele falou, quando? Ano que vem? Claro! E mesmo assim a gente quase não conseguiu, a Malu ficou me explicando, olha, ele está doente, eu falei, não, eu sei e tal, enfim, então, de fato agradecer que a gente sabe que você não está... Enfim, e até fazer uma análise aqui, a gente entende as pessoas que estão adoecendo nesse contexto, né? Porque, olha, complicado. Mas não, acho que você já tem uma palavra incrível, acho que essa retrospectiva histórica é fundamental para o fórum, né? Eu estava falando aqui para a Pilar veio, o fórum agora em novembro faz 3 anos. Eu represento a Associação Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização do terceiro setor, que compõe a coordenação do fórum, mas a gente tem gestores, professores, pesquisadores da academia, outras organizações do terceiro setor. Então, de fato, é um movimento da sociedade civil que pretendia instaurar um espaço, né, de defesa da educação integral, autônomo, independente e tal, e foi uma aposta que a gente entende que deu certo no sentido de que é um espaço que as pessoas têm visto sentido. A gente tem visto muito esses equipamentos da cidade encampando essa discussão, se articulando com a rede de escolas, enfim, tem uma série de coisas avançando. Eu fico pensando assim, o fórum está, por exemplo, no Fórum Municipal de Educação, né, está tentando se articular com outros fóruns. Que dicas você daria em termos de análise? Você que participou das CONAIs, de tudo, né? O que o fórum tem feito é ser um espaço de formação, de compartilhamento das práticas da rede, de articulação com outros equipamentos, tudo isso a gente está tentando assim, né? Aquele coisa de movimentos com o que a gente pode, né, nas horas vagas e tal. Mas a gente tem incidido na política de educação do município também. Então, a gente, por exemplo, tem uma agenda permanente com a secretaria, que inclusive está com um representante aqui. Então, direto, a gente chama o poder público para a mesa, né, para fortalecer aquilo que a gente entende que dá continuidade, o que faz sentido, né, na concepção de educação integral que a gente defende, que não é uma educação integral, né, de uma escola ensimesmada, apostilada, mas que se... né, integra com a cidade. A gente tem tentado apoiar o Fórum Municipal, porque a gente vê a precariedade do acompanhamento das metas do plano municipal com as metas de educação integral, mas que outras potências você vê num espaço como esse, você que é uma pessoa que tem essa visão de cenário e tal na cidade. Eu sei que é complexo, mas o que você vê quando você pensa num fórum como esse? O que mais a gente pode fazer? A gente vai divulgar agora o lançamento da bancada da educação aqui na Câmara sexta-feira, enfim. Mas qual é a potência que você, ao ver o fórum aqui, você imagina que tenha, para além do que a gente faz, ou se você acha que está de bom tamanho? É passar para o Jamir, né, Jamir? Vamos fazer as 3? Acho melhor fazer as 3. Melhor fazer as 3, Águida. E aí responde de uma vez, pode ser? É uma pergunta mais ampla do que a educação, né? Eu participo de um fórum de defesa da democracia, mais amplo, que a gente já conversou com Boulos e com um amplo espectro político, né? A Águida vai estar no lançamento, a Pilar, depois eu vou até conversar com você no paralelo, mas a pergunta tem a ver com isso. Para além da educação, a importância que o próprio Boulos declara de que, em algumas circunstâncias, estamos na defesa da democracia contra o protofascismo, né? Então, qual a importância da defesa dos direitos mais amplos e como que essa composição política ampla é necessária, infelizmente, nesse momento, para futuras divergências e debates desse espectro mais amplo que, por exemplo, se manifestou quando vários deputados foram em defesa da não transferência do Lula. Então, foi uma manifestação mais ampla em defesa de um estágio da democracia. Maurício? Na sua fala, o senhor disse que a educação vai ser um problema do Estado, agora pensando no Estado micro, pensando em São Paulo, enfim. Então, o que o Estado pode fazer e o que nós, professores, podemos fazer para lidar com esse problema que vai cair na nossa mão. Somente nós, professores, somos nós que vamos ter que lidar mais ainda com esse problema. Então, o que nós, professores, podemos fazer com relação a esse problema que vai ficar na nossa mão? Obrigado. Perfeito. Daniel? Só não. Eu teria mais falas, mas acho que né, o tempo urge. Só para você poder incluir na sua fala, alguma coisa sobre o novíssimo mais educação,
que saiu ontem, antes de ontem, né? Ah, sim. Se você, que eles, enfim, mexeram no novo mais educação, que já é a é o desmantelamento do que já era desmantelado, né? Então. Bom, sim. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, assim, a perspectiva que eu trouxe, ela é uma perspectiva muito parcial de quem não teve à frente da gestão do Estado, né? Então, é muito importante ouvir a Pilar, porque a gente precisa... A gente tem uma deficiência de formação, que é uma deficiência que eu acho que ela é proposital. A gente não é acostumado, na nossa formação intelectual, como cidadãos, a compreender que é preciso entender o processo de poder, entender o que é poder, e ter a consciência, que eu acho que essa é a questão mais transformadora, que o melhor do poder é poder exercer o poder no sentido da construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma enorme incompreensão, e aí eu estou fazendo uma autocrítica em relação à minha própria história, meu posicionamento como sociedade civil. A gente tem uma enorme incompreensão de quais são as variáveis em que se dá a política pública, né? Essa incompreensão, ela sempre, no nosso caso da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela sempre foi dada e sempre foi respondida de uma maneira correta. A Pilar foi nossa dirigente, inclusive, na campanha, ela sabe disso, né? Que foi por uma agenda. A gente defendia agenda, defendia princípios, e isso resolve em parte o problema. Só que não resolve totalmente o problema, porque a sociedade civil ela precisa começar a ter a capacidade de discutir projeto de poder. Então, a pergunta da Águida, que eu acho que ela é muito feliz, é uma pergunta que ela casa com que o professor, com a última pergunta, com que o professor precisa fazer. A gente não pode abdicar do nosso lugar como professores. Quem aqui é professor? Todo mundo que ficou, ótimo. A gente não pode abdicar do nosso lugar como professores. E o nosso lugar como professores, ele precisa ser um lugar que faça sentido. Ele tem que fazer um sentido não só profissional, mas ele tem que fazer, ou talvez profissional com letra maiúscula, ele tem que fazer sentido como servidor público. Que não é fácil, perante o contexto que as coisas se apresentam. Toda vez que eu vou falar com um sindicato, chega sempre no final uma senhora ou um senhor que vai dizer, olha, eu era tão idealista como você, mas agora eu desisti. E eu não culpo as pessoas de desistirem. O problema é que a gente não pode ter mais gente desistindo. Então a gente vai ter que... É uma força que é quase uma força interior, mas a gente vai ter que retomar o nosso lugar. A melhor coisa a se fazer para mudar essa ordem de coisas, porque a única estrutural, é de fato a gente pegar a questão do direito à educação como sendo uma questão orientadora da nossa vida. A gente precisa acreditar que de fato a gente está formando não estudantes, mas a gente está formando os futuros governantes. Eu não gosto dos termos, eu odeio quando eu vou para as Nações Unidas, que eles falam, os líderes vão falar, e aí são os presidentes da República. Eles não são líderes na maior parte dos casos. Líderes, de fato, né? Quantas vezes o Brasil teve um presidente que foi um líder? Na minha opinião, foram 3, né? Não muito mais do que isso. Sendo que o Juscelino Kubitschek, em muitos momentos, eu acho que ele estava... É uma leitura que é mal feita, ele está sempre... Ele não tem um julgamento honesto da história. Ele foi mais importante do que o que se imagina. E os presidentes, esses presidentes todos têm contradições. Eu só não quero sair daqui com vocês achando que... Eu acho que eles são inquestionáveis. Pelo contrário, eu consigo ver uma série de defeitos. Mas eu tenho que ter a capacidade, pensando na perspectiva do projeto de poder, de reconhecer que eles foram transformadores, né? Tiveram a capacidade de transformar. Então, concretamente, o professor ele precisa estar imbuído disso, que ele está formando futuros governantes, pessoas que vão ter que assumir esse touro à unha, esse touro chamado Brasil. Qual que é o passo seguinte quando os professores começam a organizar ações coletivas, associativas, como é o caso desse fórum? É a compreensão de que é preciso disputar poder. Eu acho que a maior experiência da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e todas as nossas conquistas foram em momentos em que a gente teve a capacidade de compreender que disputava poder.
E a gente ganhou do executivo no PNE. A gente ganhou do executivo no Fundeb. É um caso que a Pilar estava conosco no Fundeb e depois a gente ganha do executivo no PNE. E a gente está perdendo porque a gente só está na perspectiva da resistência. É claro que nesse momento eu preciso resistir, porque o ataque é muito grande. Só que a gente tem que ter a capacidade de sofrer o ataque e preparar o contra-ataque. Essa etapa a gente não está conseguindo fazer. E é o que a gente precisa agora começar a fazer. Se quer esse raciocínio, que é óbvio, a gente tinha a capacidade de formular pelo volume dos ataques. E talvez a minha pneumonia tenha sido fundante desse momento, porque eu tive que ficar muito tempo em casa. E aí quando você começa a ler as notícias, você começa a falar assim, caramba, a gente está só... Eu fiquei muito decepcionado, porque eu não pude ir nas manifestações da semana passada, do dia 13, mas elas ainda estão na vertente errada. A gente não tem que dizer só, não tem que denunciar o ataque. A gente tem que ser freiriano, a gente tem que anunciar o projeto. O projeto é mais Universidade Pública Federal. Eu fui um grande defensor da política de cotas contra o comando da presidenta Dilma. Que a presidenta Dilma ela tinha medo de enfrentar algumas onças. Uma delas era o conservadorismo da sociedade brasileira. Ela dizia, olha, a população brasileira é contra cotas. Eu falei, aprova o projeto. Eu falava para o líder do governo no Senado, aprova o projeto e vê se a sociedade vai ser contra. A sociedade brasileira é totalmente favorável às cotas. Sabe por quê? Porque os jovens negros, os jovens das escolas públicas não aguentam mais ter que esperar um dia a educação básica ser boa para poder entrar na universidade de qualidade. Eu sou conselheiro da Unifesp e me arrepio quando eu falo sobre isso, porque quando eu vejo as alunas negras da periferia, inclusive lá da minha região, Pirituba, Jaraguá, Perus, participando do conselho universitário, enfrentando a Escola Paulista de Medicina, os médicos extremamente conservadores, boa parte deles bolsonaristas, para vocês verem que o problema do bolsonarismo não é escolaridade. E elas enfrentam e elas vão dizer assim, eu quero voltar para o SUS. Aí eles falam, você está sendo hipócrita, demagógica, idealista. Elas podem ser, mas que bom que o sonho delas seja esse. Né? Pelo amor de Deus, eu prefiro um sonho criativo e corajoso do que a prudência covarde de dizer, não, eu vou construir meu consultório e vou ficar rica. Né? Até porque quem trabalha como médico, mesmo no posto de saúde, ganha um bom salário. É bom que a gente saiba isso. O problema dos médicos não é de salário. É diferente do nosso caso. Então, o que eu acho que a gente precisa, nesse fórum, ter a capacidade de disputar poder. Eu acho que toda ação coletiva é válida, a bancada da educação é válida. Eu espero que a bancada da educação não seja comandada por um... E aí, para quem faz parte aqui, eu acho que é importante levar esse recado. Por um raciocínio que é um raciocínio reduzido da educação, que é a perspectiva do direito à aprendizagem, que é a perspectiva que vem das fundações empresariais. Meu problema com elas é de projeto. Eu acredito no direito à educação como um direito que é base para a democracia e para a justiça social. Eu acredito na radicalização do poder do professor. É aí que se dá os embates, essas que são as diferenças. E a Pilar, que está no nosso campo do direito à educação, mas que convive por um dever de diálogo e também por uma tarefa profissional, ela sabe que essas questões são as questões que de fato são basilares. O Todos pela Educação, no começo desse ano, estava defendendo que não era preciso assegurar o piso no Fundeb, depois ficou mudando a matéria. Eles deram uma entrevista e depois ficaram mudando a posição. Eu não acho que o professor tem que receber o piso, o professor tem que receber o dobro do piso. É o dobro, porque a tarefa dos professores é gigante. Então, o que eu acho que a questão do fórum é construir um projeto de poder para a cidade, aproveitando que o ano que vem tem eleição. Tem que ser uma plataforma para todos os candidatos, não pode ficar restrita aos partidos de centro-esquerda e de esquerda, porque a disputa na cidade de São Paulo ela preconiza o que acontece no país. Eu acho que a cidade de São Paulo, usando o termo, que é o termo econômico, ela é sistêmica e funcional para a decisão nacional. Ganhar na cidade de São Paulo terreno, por isso que eu defendo até, muita gente briga comigo, que eu acho que o Haddad tem que pensar se não vale a pena ser candidato, porque a gente não pode sair dessa eleição com menos do que 15% no campo da centro-esquerda.
Essa até por uma estratégia de conseguir ter capacidade de oposição. Eu tenho certeza que o pessoal vai crescer, mas o pessoal não pode crescer só na vertente fundamental, porque tem sujeito, porque tem luta, que é do identitarismo. Eu não sou crítico ao identitarismo na perspectiva da expressão. A minha preocupação é em relação ao limite do projeto. A luta só pautada na luta fundamental e estrutural contra o racismo e contra o machismo, a homofobia, o sexismo, a misoginia, é uma luta que tem que ser feita por todos os candidatos e ela é estrutural. O racismo, ele explica o nosso capitalismo tardio, o machismo explica também a desigualdade, a violência da nossa sociedade, mas a gente tem que ter essa capacidade de projeto, que eu acho que essas pautas elas não expressam. E aí eu acho que a gente tem que ter uma clareza, e eu acho que esse é o desafio para vocês. Eu vou propor aqui uma linha, vocês podem claramente debater e negociar e discutir se vale a pena ou não. A educação integral tem que ser a vertente do programa educacional paulista. É fazer com que, de fato, a cidade educadora ela se materialize. E ela se materialize para além da ideia de que a educação integral é educação em tempo integral. Se vocês conseguirem cumprir essa tarefa de dizer que só existe educação se ela for integral e inclusiva, vocês já vão ter feito uma revolução em termos programáticos. Então, acho que essa é uma tarefa. Então, com isso eu respondo a primeira e a segunda pergunta, e a primeira e a terceira, e a segunda pergunta é a mais difícil de todas. Muitos livros, se vocês forem nas livrarias, só tem 2 tipos de livro que você consegue comprar nas estantes do centro das livrarias. São os livros sobre o fim da democracia e os livros sobre conservadorismo e neoliberalismo. Só tem esses 2. É como se a livraria cultura só pensasse nessas 3 possibilidades, sendo que uma possibilidade são 2 faces da mesma moeda, né? O conservadorismo e o ultraliberalismo é a mesma coisa, na verdade, né? A questão democrática ela precisa ser assumida não como uma tarefa de partidos e nem de forças políticas, mas como uma tarefa de sociedade. E como uma tarefa de sociedade na perspectiva de que ela precisa fazer uma guerra de posição com a economia. O Adam Przeworski, ele veio para o Brasil no seminário do SEBRAP, ele disse que não existe risco da democracia morrer. Porque hoje você não precisa de uma ditadura para ser autoritária. O problema da democracia é quando a democracia de fato é substantiva, que é a democracia social, que ela é fruto do estado de bem-estar social-democrata. A radicalização dele é uma porta de entrada para uma sociedade mais justa e talvez razoavelmente socialista, né? O problema é que essa sociedade está deixando de existir na Europa, nos Estados Unidos e ainda mais aqui no Brasil. Então, no fundo, o que eu acho que a gente tem que ter a coragem é de construir essa democracia mais radical. Essa democracia radical, ela não vai se fazer pela tentativa chata e desesperada, normalmente irônica, de pedir autocrítica do PT. Pedir autocrítica do PT é a mesma coisa que o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras serem questionados pelo Juventus, que são os outros movimentos de esquerda, sobre o que os 3 times têm que fazer. Não dá. O PT não pode ser a esfera de disputa. Se o PT for a esfera de disputa, a gente já perdeu o jogo. Porque com o lawfare, o que é lawfare? Lawfare é o uso do sistema judiciário para aniquilar o inimigo. Com o lawfare, agora está atingindo o Haddad ontem. O PT está em risco. E o PT está em risco pelas qualidades, não pelos defeitos. Isso tem que ficar claro. Então, o que eu vejo é que, menos do que a união de forças, que normalmente quem reivindica a união de forças, ele faz um projeto de união de forças. E quando ele faz o projeto de união de forças, ele se coloca como protagonista desse processo, ele procura uma posição mais vantajosa. Mas mais do que isso, a gente tem que ter a capacidade de discutir a democracia sem as caixinhas dos partidos e das forças políticas. É tolo ficar discutindo o desespero em relação à Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela pode deixar de existir e vai vir outra Tabata Amaral. E vai vir outra, porque eles estão fazendo um celeiro de Tabata Amaral.
E, sinceramente, não é pelo indivíduo que a gente vai resolver o problema. Ela não tem, me digam com sinceridade, qual é a capacidade coletiva que a Tabata Amaral tem de criar um projeto de poder. Nenhuma, vocês têm maior do que dela. Aqui nessa sala tem mais, porque vocês têm centenas de pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é, a gente precisa ter a capacidade de... A união, ela só vai se dar por um vetor, que é o projeto. O projeto é o que falta no debate público brasileiro. Para a educação, o projeto, na minha opinião, obrigatoriamente passa por educação integral. E a minha fala, ela é muito menos no sentido de determinar esse projeto, e mais porque eu não tenho essa capacidade, porque essa obra é coletiva, e mais no sentido de dizer que esse projeto é urgente. E esse projeto ele começou a existir no Brasil, de forma concreta, a partir do governo da União, e agora vale muito mais a pena do que me ouvir a Pilar, para ela mostrar como foi esse processo e quais são os caminhos que vocês podem construir na cidade de São Paulo. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi muito importante ter vindo aqui. Eu acho que vocês têm uma tarefa histórica, sim, vocês têm uma responsabilidade, têm uma tarefa histórica enorme, mas eu acho que pelo que eu vi aqui da manhã com os estudantes e a forma como vocês organizaram a agenda, vocês estão mais do que capazes de dar conta dessa tarefa e começar a construir, que não vai ser fácil, não vai acontecer amanhã, a vida não é assim, vai ter um monte de gente atacando a gente, só que é aquilo que a Denise Carreira, que foi coordenadora da campanha, sempre falava, a gente precisa ficar com a cabeça erguida, espinha ereta, olhar para frente e dar o salto, como dizia o Florestan Fernandes, dialético para o futuro. E é dialético, ele vai e volta. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.